Olá pessoal, sou Luiz Cláudio, sejam bem-vindos ao nosso Papo Cop. Hoje falaremos sobre cooperativismo de plataforma. Qual será o próximo passo das cooperativas? Ao redor do mundo, cooperativas de todos os tipos já exercem diversos impactos. Mas é possível fazer mais? Em resposta à reformulação de diversos setores que vêm adotando plataformas digitais para realizarem os seus negócios, o cooperativismo de plataforma surge para levar os 7 princípios para esse novo mundo, onde diversas possibilidades são criadas. O que será do cooperativismo de plataforma daqui em diante? E quais mudanças existem nesse contexto? Para me ajudar aqui a falar um pouco sobre esse tema, eu tenho 2 grandes convidados, o Abdul Nasser, superintendente do Sescop do Rio de Janeiro, e eu tenho o Leonardo Rafael Souza, que ele é pesquisador do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado aí pela presença de todos. Bom, pergunta básica iniciando o nosso bate-papo aqui, até porque esse Papo Cop são para as pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem. Então, a gente meio que vamos mesclar aqui algumas perguntas, por mais que sejam óbvias para a gente, né? Gente, qual que é o conceito e o propósito do cooperativismo de plataforma? Eu vou começar com o Leonardo. Bom, vamos lá, Luiz. A gente já começa com a pergunta de ouro, né? Vamos dizer assim. A gente trabalhar um conceito único de cooperativismo de plataforma até nem é possível, porque, na verdade, nós vamos ter a solução da lógica das plataformas em várias perspectivas, né? Muito de acordo com a iniciativa e a necessidade das cooperativas, né, ou do mercado em geral, do ponto de vista de plataforma. Mas, essencialmente, sim, eu gosto muito do... E aí a gente precisa adotar um conceito ou estabelecer um critério. Eu gosto muito de adotar, né, um conceito, por exemplo, da Comissão Europeia, que vai trabalhar a lógica de plataformas, vamos dizer assim, né, num negócio que opera em mercados bilaterais ou multilaterais, onde a internet, né, é o meio de interação dessas partes, né, interdependentes, vamos dizer assim. Então, eu trabalharia muito nessa lógica de uma infraestrutura online conectada para mediar, né, objetivos, interações, né, econômicos e sociais, por que não? Porque aí entra a lógica do cooperativismo de plataforma. E quando a gente vai olhar um conceito que vem, né, do capitalismo de plataforma, que a gente está muito vinculado aos exemplos que nós temos, né, a gente vai trabalhar muito na construção de ambientes de mercado digitais. E a grande questão hoje, né, do cooperativismo de plataforma é como entregar isso aos próprios associados, né, sejam eles trabalhadores, clientes, fornecedores, né, dentro da lógica do processo de cooperação em cooperativas, né, de como a gente vai acessar isso no mercado. Então, eu trabalharia mais ou menos nessa lógica, porque a partir daí, de acordo com a natureza da cooperativa, de acordo com a atividade econômica dela, é onde a gente vai orientar o desenvolvimento dessas plataformas. Abdu, você, conceitos e propósitos aí do cooperativismo de plataforma. Fazer um parênteses, né? Eu acho que a gente, quando tem um amigo, a gente fica orgulhoso de ver ele falando bonito, como o Léo estava falando aí, é bem legal, né? O Léo colocou já um conceito bem técnico, perfeito, né, sobre isso. Então, eu vou me apegar aqui num conceito um pouco mais livre, né, um pouco mais de mercado em termos de perspectiva. Eu sei que o mundo está mudando, os hábitos de consumo estão migrando para a internet. Agora a gente vem para uma internet mais centralizada, com a tal da Web3. Procurem saber sobre isso, porque isso vai ser uma nova internet, uma nova revolução, além de metaverso e outras coisas mais, né? Você passa a ter uma internet com gestão democrática, né, que é base, princípio do cooperativismo há muitos anos. O fato é o seguinte: com a migração dos hábitos de consumo, de relacionamento, com a migração da vida social, né, para o mundo digital, e eu não digo virtual, mas digital, o que você tem ali é necessidade de fugir de domínios, né? Basicamente, hoje a gente está vendo um fluxo de nascimento, fazendo um paralelo aí com um filme muito querido de uma galera
de estrelas da morte, né? Grandes empresas tendentes ao monopólio de mercados inteiros e de hábitos de consumo inteiro. E para cada estrela da morte dessa tem nascido uma cooperativazinha Jedi para ser uma alternativa, para que a gente não fique totalmente vinculado à vontade de poucos players no mercado dominado. Você pega hoje a Amazon, domina mais de 40% da capacidade de nuvem do mundo. Uma única empresa. Né? Então, eu acho que o cooperativo de plataforma pode ser colocado como um processo evolutivo da vida descentralizada digital para um modelo econômico de base que, por essência, é descentralizado, por essência, tem igualdade, voto unitário no mundo inteiro, praticamente, com pequenas exceções, né? E acho que o cooperativismo de plataforma é a evolução do capitalismo de plataforma, é a evolução da economia compartilhada, da economia colaborativa. E, assim, no ponto de vista de vocês, por exemplo, de que forma que as cooperativas podem trabalhar para fomentar esse desenvolvimento aí de um cooperativismo de plataforma dentro desse ecossistema? Olha, o que basicamente, uma reflexão que eu já fiz nesse aspecto, até em termos de pesquisa, dentro da nossa pesquisa, né, na PUC do Paraná, junto com o CNPq, uma das reflexões que eu faço essencialmente numa internet, como disse o Abdu, onde nós estamos cada vez mais conectados, mas ao mesmo tempo temos como uma premissa algo estritamente individual, que é o número de IP, ou seja, nós só estamos aqui porque isso é facilitado, estamos todos juntos, conectados, mas essencialmente estamos cada um atrás do seu próprio computador, tá? Sozinhos. Ou seja, a internet, por mais que nos venda uma lógica de conexão, de interatividade, de ambiente social, é um ambiente individualista. A centralidade disso transforma a internet em algo cada vez mais inacessível para a grande população. E eu sempre falo isso porque se nós pegarmos, por exemplo, né, um livro do Eli Pariser que fala sobre as bolhas informacionais, né, a internet hoje virou isso, virou uma bolha de polarizações, uma bolha onde nós estamos reféns das próprias estratégias das grandes corporações. Quando eu digo isso, por que eu falo isso de uma forma preliminar, Luiz? Porque o cooperativismo tem a capacidade as cooperativas que já existem, elas têm a capacidade de organizar esses grupos, de organizar os seus cooperados de forma a levar um acesso à internet nessas bases democráticas de onde ela começou. Essa é a grande questão, que é o papel da cooperativa. Mas aí é um caminho do cooperativismo de plataforma, aí não sei o que o Abdu acha, mas que me preocupa um pouco, é de nós acharmos o cooperativismo de plataforma como uma solução eminentemente econômica, quando, na verdade, ela tem uma função estritamente social de levar as pessoas a acessar a internet de uma forma mais democrática. Vou dar um exemplo. Muito se falava, e o Abdu sabe muito bem disso, da revolução que a blockchain pode ter para a internet, para a segurança, para a questão da individualidade, da gestão democrática da rede, né? Ok, como é que a gente acessa uma rede, né, falando em criptos, por exemplo, mas como é que a gente acessa isso no dia a dia? Eu preciso de um terceiro. Eu preciso de um engenheiro que vá fazer os códigos hash, que vai conectar esses blocos, que vai fazer essa interação. Como eu, indivíduo, consigo fazer isso na lógica do meu computador, onde a gente aqui está falando, por exemplo, através de um aplicativo que nós não temos controle nenhum. Ou seja, a cooperativa tem a capacidade de organizar esses grupos e organizar as pessoas de forma a garantir um acesso à internet mais democrático, mas não apenas numa perspectiva meramente econômica, que é o que a gente tem muito levado, na minha visão, cooperativismo de plataforma, que na verdade nada mais é do que achar marketplaces para o negócio cooperativo. Então a gente precisa refletir um pouco mais disso. Para mim, por isso que eu acho que o cooperativismo, ela pode efetivamente distensionar os negócios que estão hoje cada vez mais centralizados e monopolizados, e a internet está ampliando isso, mas ao mesmo tempo serão as cooperativas que serão esse gestor de confiança do acesso às pessoas na internet de forma mais democrática, em bases mais solidárias, que é a premissa da cooperação. Bom, eu acho que a gente precisa
separar alguns pontos importantes quando a gente fala de cooperativismo, fomentar o cooperativismo de plataforma. Bom, a primeira coisa importante é ter uma plataforma, faz de uma cooperativa de plataforma. Um negócio que nasce totalmente na lógica digital, né, é diferente do negócio que se é levado ao digital, bem diferente, porque vem uma coisa chamada cultura. E não adianta. Eu vou dar um exemplo, eu não sei se todo mundo acompanha isso aí, quem me conhece sabe disso. Acho que eu fui a primeira pessoa a falar para as cooperativas de táxi brasileiras que o Uber viria para o Brasil, que seria talvez o maior desafio que eles já enfrentaram até hoje, porque antigamente eles tinham tudo na mão, né? Não tinha oposição, tinha movimento, formava opinião, o que eles pediam, o político dava. Agora tem um outro sujeito do outro lado. Mas percebam, aí a gente passou por uma fase de corrida das cooperativas para criar seus aplicativos. Deu certo? Não. Por quê? Porque eles levaram toda a cultura do mundo real para o digital. É outra lógica, outra cultura, outros interesses, outras formas de fazer as coisas. Então, acho que o cooperativismo ele tem dois desafios. A gente aqui no sistema OCB Sescop tem trabalhado essas duas frentes. Um é atrair empreendedores digitais para o nosso modelo de negócio, o modelo COP, e o outro é preparar as cooperativas tradicionais para o digital. São dois caminhos diferentes, com resultados totalmente diferentes e que seguem velocidades totalmente diferentes. São ambos desafiadores. Eu acho que a gente tem um desafio, né, muito grande de identificar oportunidades para a transformação das cooperativas ao digital e convencer o povo que não dá para ficar caçando unicórnio só, né? Unicórnio é um ou outro, é um bicho mágico que quase ninguém vê, quando vê de longe, mas dá para todo mundo andar junto ali, fazer uma manada de gnu, ou sei lá, umas zebras que do nada surgem e conseguem ser tão grandes quanto, mas no coletivo. Mas eu acho que a resposta do Abdu é muito interessante, mas a reflexão que eu dou no início, né, Abdu, é essencialmente a seguinte, é que hoje o discurso de plataforma que a gente tem, né, vamos dizer assim, a partir da lógica das cooperativas, e aí você está correto, ou seja, a partir de uma perspectiva cultural do analógico, né, daquilo que a gente já tem. Hoje, qual é a minha preocupação, Luiz e Abdu? As cooperativas estão olhando ela como um novo marketing, um novo negócio, né? Ou seja, observando o aspecto econômico. Ok, perfeito. É absolutamente legítimo. Mas isso precisa vir acompanhado, e aí é onde eu tenho centrado as minhas pesquisas aqui, né? Isso precisa vir acompanhado seguinte, de uma visão de qual o papel das cooperativas na inclusão dessas pessoas ao ambiente digital. Né? Qual é o papel delas de levar os associados a efetivamente participarem de um processo de cooperação no mundo virtual, que é outro desafio. Por quê? Porque o que eu tenho sentido falta de reflexão, né, em geral das cooperativas, e olhando isso do ponto de vista acadêmico, é o quê? A gente fala em plataforma, a gente fala em transformação digital, que, como disse o Abdu, é um conceito absolutamente desconhecido quando se fala. Tudo que 90% do que está se fazendo em plataforma não é transformação digital. Aquela lógica de cooperação, de interação entre as pessoas numa lógica de confiança e solidariedade. Como fazer isso no ambiente digital? E aí eu parto para uma lógica não apenas de mercado, mas também social. Né? Você tocou num ponto importante, Léo, demais. O histórico dos últimos 5 anos, que não começou nas eleições, foi um pouco antes, de polarização, né? Ele revelou algumas coisas bem interessantes desse processo que impacta aqui um pouquinho no cooperativismo, mas impacta na vida em sociedade como um todo. Existe, já desde o ser humano, né? Você tem Durkheim aí trabalhando essa psicologia social, essa psique coletiva,
em que você pratica atos diferentes do que você teria, inclusive da sua personalidade habitual quando você está numa consciência coletiva. A internet, o digital, não vou dizer a internet, ele desumaniza. Por quê? Eu estou aqui diante de uma tela, né? Por acaso eu conheço o Leonardo, né? O Cláudio a gente só teve contato digital, mas a gente já se conhece. Mas você pega ali a polarização aí dos últimos 5 anos, vai nas redes sociais e quando você coloca, não importa nem se você é a favor, muitas vezes, da mesma corrente política, né, de alguém. Se você coloca uma opinião, porque você não precisa ser uma coisa só, você não precisa ser linear e alinhado a 100% das coisas daquele que, por exemplo, mais no conjunto mais te representa. Né? Não quer dizer que você seja totalmente alinhado a ele. E aí, quando você coloca uma coisa que é desalinhada, as pessoas te agridem, pessoas, inclusive, que têm uma relação próxima e de respeito pessoalmente contigo, na internet te desumanizam, né? E chegam a te agredir. Como que o COP, e esse é um desafio, né? Que tem, como diz o nosso presidente, cooperativismo é gente. Como que eu faço para o cooperativismo ser gente no digital? É isso aí. Como fica essa fala, né, de cooperativismo é gente, sem gente, ou sem enxergar que aquele que está lá na plataforma, porque uma coisa é essa, a plataforma que a gente se vê e se fala, outra coisa é a plataforma que eu acompanho o carrinho, a plataforma que eu acompanho as entregas, né? Ali é só mais um bonequinho, né? Como é que eu evito essa desumanização? Esse é um desafio que a gente vai ter no COP, e não só no COP, como na internet como um todo. O cooperativismo de plataforma deu certo em alguns países aí, dá certo em alguns países. Necessariamente, não aquele plano de negócios daria certo no Brasil, porque nós temos a nossa cultura. E ainda eu vejo um pouco isso, a gente copiar, por exemplo, o que o americano faz, né? O cooperativismo de plataforma que o americano faz. Essa é a minha primeira preocupação, queria saber se é de vocês também. Segunda coisa, vocês falaram de... o cooperativismo é baseado nas pessoas. Isso é fato. A gente pode correr algum risco desse plano de negócios virar um interesse econômico? Uma coisa que vocês falaram aí. Emendando essa pergunta, as organizações têm esse cuidado nos seus estados? O Abdu é o único de organização aqui, mas pode até representar um pouco, até nacionalmente. Estamos preparados para que o começo, vou ser redundante, comece certo, para a gente depois não sofrer, puxa, nós não se atentamos a isso e agora virou um negócio que a gente não consegue mais e manche o cooperativismo no futuro? Eu vou começar com o Abdu. Bom, esses são alguns desafios importantes aí que a gente tem, né? Em termos de cultura, falando de cultura, a gente já tem uma diferença cultural dentro do próprio Brasil. Você tem grupos que são extremamente, vamos dizer assim, como é que eu vou falar sem ser, acho que utópicos, não tem jeito, né? Extremamente utópicos sobre o que eles enxergam que é uma cooperativa de plataforma e como eles, inclusive, praticam, a ponto de perder o foco que aquilo é um negócio que o seu cliente não é obrigado a aceitar a sua visão de mundo nesse sentido. Um exemplo, e independente do que se entenda ali, né, uma coisa é o que a gente acredita, o mundo ideal que a gente sonha, outra coisa é o que o mercado aceita. Então, não adianta querer trazer as suas ideologias e impô-las ao mercado, ou até adianta, mas ficando com o público restrito. E isso é uma questão cultural. Vai ter gente que sim aceita, se identifica, e vai ter gente que não. E o mundo é assim, é múltiplo. Beleza, se você tem uma perspectiva de negócio, atender exclusivamente a clientes que estão de acordo com a sua cultura, perfeito. Mas se você pretende ser um negócio amplo e restrito, aí já não funciona tanto.
Mas independente do caminho, por exemplo, você falou, para a gente começar certo e não ter problema. Eu já adianto, a gente vai ter problema. Porque o Ministério Público do Trabalho, né, isso é histórico, todo mundo aqui que trabalha em cooperativa na década de 2000 ali, 90, sabe disso. O Ministério Público do Trabalho, infelizmente, se não está na CLT, não existe. Se você não colocar na carteira assinada, não existe, não tem direito de existir. Outras formas de trabalho não podem existir. Lógico, eu estou sendo bem enfático e exagerado, mas é quase isso. Não está tão longe do que eles pensam. A gente, inclusive, questionou isso num evento recente. Né? É preciso criar aí talvez um caminho do Ministério Público do Trabalho ser do trabalho e não do emprego, para que a gente não venha ter problemas nesse sentido. E também é preciso evitar que as iniciativas de cooperativas de plataforma, né, sejam muito ideológicas a esse ponto que eu citei aqui, né, ou sejam também muito copiadoras das plataformas, inclusive naquilo que elas têm de pior. Porque hoje um motorista do aplicativo mais famosinho almoça e janta o carro. Né? O entregador vai fazer a entrega, morre e a resposta da empresa é: olha, eu estou mandando uma outra entrega aí para você. Tipo, pô, se dane ali, né? Enfim, não dá para ser nenhuma coisa nem outra. É preciso estar no meio termo justo, porque esse é o papel das cooperativas. Né? É preciso fazer essa construção. Vamos lá. Então, veja, eu particularmente, a minha grande preocupação hoje no cooperativismo de plataforma é a própria compreensão do que seja a partir da cultura e da lógica das cooperativas de hoje. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos, até do ponto de vista jurídico, nós temos dois grandes desafios. Uma são as cooperativas que já existem e se organizam, como já disse o Abdu, levar a sua realidade, a sua estrutura para o mundo digital. Né? Então, eu tenho isso. Ou seja, eu tenho uma cooperativa que vai trabalhar a integração dos seus associados e do seu mercado, do seu marketplace, a partir da sua lógica, e essa é uma grande transformação. E para isso a lei particularmente não veda, não traz grandes problemas. Então, né, eu levar para o digital aquele meu ambiente de mercado onde eu atuo, não é necessariamente um problema do ponto de vista da lei, né? Agora, e eu vou ter também iniciativas de cooperação e de cooperativas totalmente digitais, como disse o Abdu. Qual é a minha preocupação para que a gente não comece errado? É entender o seguinte, se nós partirmos da lógica das cooperativas que já existem, é a gente entender que a gente não está fazendo transformação digital nenhuma. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Eu tenho lá um dirigente de assembleia numa cultura organizacional focada na gestão, ou seja, focada nas estruturas de governança, encaminhando isso para os cooperados, ou seja, aquela diretoria, aquele conselho de administração que gere e leva para a assembleia apenas um pedido de homologação, ou seja, está aqui, essa aqui é a prestação de contas, resultados, quem concorda, não concorda, se manifeste, se permaneçam como estão, e aí por diante, ou seja, eu tenho essa lógica, e onde a participação do cooperado legitima essa decisão, ou seja, essa participação. Se eu tenho um dirigente que é centralizador, que quer controlar esse ambiente assemblear, que quer controlar os cooperados do ponto de vista de manifestação, de simplesmente ter um mero caráter homologatório das assembleias, por exemplo, essa pessoa é extremamente perigosa no ambiente digital. Por quê? Porque ela pode criar mecanismos digitais que vão passar para frente essa postura dele com a cooperativa em que ele gerencia. Então, isso é muito perigoso quando eu vou trabalhar a lógica da plataforma. E mais, é muito perigoso quando eu vou trabalhar a lógica do cooperativismo de plataforma, repito, a partir da perspectiva das cooperativas que já existem, né, de olhar simplesmente ela como um marketplace, né, e até muito engraçado, esses tempos eu trabalhei com um caso desse, onde não queria que falasse marketplace, porque, isso não é um nome do mercado. Ou seja, não, a gente quer um nome diferente. Não, mas é a mesma coisa. A cooperativa de plataforma é essencialmente um marketplace onde, né, os donos dessa plataforma, né, são os próprios interessados, os próprios cooperados, e não
uma empresa multinacional, alguma coisa nesse sentido. Mas nada mais é do que o intermediário dos negócios dentro da internet. Agora, a grande preocupação que eu tenho do ponto de vista de nós destruirmos o conceito de plataforma é a gente não observar, que nós precisamos acessar o mercado em bases axio-principiológicas próprias, ou seja, as cooperativas têm valores e princípios que precisam ser observados nessas plataformas, sob pena de eu simplesmente replicar o modelo dominante. Né? Vou dar exemplos. Eu já vi cooperativas que organizaram plataformas, Luiz, e quando fizeram lá, através de reuniram cooperativas numa lógica de uma cooperativa central, para fazer... Sabe o que eles fizeram? Não criaram uma cooperativa central, criaram uma SA, controlada pelas cooperativas. Não criaram uma cooperativa. Eu vou fazer essa pergunta, até porque o nosso tempinho está bem gostoso. Que bate-papo bacana. Um dos melhores papo-copo que eu já fiz, viu, gente? Eu vou direcionar essa pergunta para o Leonardo, que depois eu vou finalizar com uma pergunta para o Abdu. Uma pessoa lá atrás, uma vez, falou para mim, eu tenho medo, às vezes, do cooperativismo. A pessoa falou isso comigo. Eu tenho medo, às vezes, do cooperativismo plataforma não virar algumas entidades que se nomeavam cooperativas de seguro. A gente sabe que no Brasil você não pode ter uma cooperativa de seguro, né? Legalmente não podemos. As seguradoras, elas descarregam seus produtos e serviços via cooperativa de crédito. Mas surgiram, né, aquelas cooperativas que não são cooperativas, mas se beneficiaram de alguma forma e criaram cooperativas de seguro. E que chegou até uma época... Oi? 95% são associações de seguro que se chamam cooperativas, tá? Tem pouquíssimas cooperativas, sociedades cooperativas assim registradas, que operam esse sistema de proteção patrimonial. Isso é importante demais, mas o mercado inteiro fala que o seguro é cooperativo. É cooperativo. E aí eu pergunto para o Leonardo. O cooperativismo plataforma, Leonardo, ele é um modelo já com regras e diretrizes próprias, né? Quais os detalhes jurídicos devem estar no radar daqueles que estiverem envolvidos nesse tipo de modelo de negócio? Olha, aquilo que eu falei, hoje, se a gente for estabelecer uma cooperativa completamente digital, com livre associação, né, nós temos desafios do ponto de vista jurídico, né, legal. Por quê? Porque nós temos uma lei analógica de 1971, com uma simples alteração permitindo assembleias virtuais por conta da pandemia. Claro, é uma alteração permanente, mas que foi uma mudança de uma assembleia válida, absolutamente necessária, mas sem a mínima reflexão do ponto de vista tecnológico. Ou seja, foi uma norma absolutamente necessária, mas no momento de absoluta necessidade. Né? Desculpa, perdão, acabei sendo redundante. De absoluta necessidade, mas não entendendo que a resposta tecnológica era apenas um primeiro passo. É isso que eu quero chegar. Ou seja, a digitization, que é um termo que a gente nem tem em português, eu não gosto de ficar fazendo neologismos, né? É simples, como eu falei, o que a lei permitiu para nós, Luiz, foi simplesmente o quê? Do ponto de vista da interação social desses cooperados. Foi permitir o quê? Que a gente se reunisse virtualmente para decidir os rumos da cooperativa. No mais, a cooperativa tem liberdade para funcionar. Eu não vejo tanto problema em relação a essas interações, certo? A grande preocupação que eu carrego, portanto, aí, é nós construirmos muito mais do que esperar legislações, somos os próprios cooperados e as cooperativas construírem boas práticas em relação a isso. E aí, por isso que é importante a gente ter os cases internacionais, as perspectivas internacionais, ainda que a gente precise entender, como muito bem disse o Abdu, a cultura organizacional das nossas cooperativas e aí por diante. Então, o que eu entendo? Nós vamos ter um cooperativismo de plataforma, por enquanto, dependendo da perspectiva, engessado, porque a Lei 5764 engessa, né? Desde as regras de convocação, o que a gente pode trabalhar, né? Ela tem. Por outro lado, nós temos uma liberdade para operar no mercado, até a própria 5764 garante isso para a gente, né? Com absoluta tranquilidade. A minha preocupação maior é o quê? É nós criarmos boas práticas dentro das próprias cooperativas, sejam as que já existem e querem
fazer a verdadeira transformação digital do seu negócio, ou, como diz, transformar para o digital, como bem disse o Abdul, ou seja, eu ter efetivamente boas práticas que entendam o cooperativismo dentro da sua perspectiva, a plataforma, né? Essa plataforma, esse mercado digital, dentro da lógica da cooperação, mas, ao mesmo tempo, garantindo aos associados o exercício, a integração social, que é o pilar da cooperação também, ou seja, de a gente ter na cooperação uma construção de confiança entre os associados pelo meio digital, que essa é a estrutura da cooperação, quando a gente vai falar de interações mais seguras, mais transparentes, essas são as bases de a gente cooperar. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa trazer, e as cooperativas podem trazer isso em métodos de boas práticas. Então, para mim, hoje, o desafio do cooperativismo de plataforma, nas duas perspectivas, sejam novos negócios ou a transformação das cooperativas existentes, passam efetivamente o quê? De boas práticas, entendendo que a internet tem essa capacidade emancipadora. Ô Abdul, para a gente finalizar aqui esse Papo Coop, recentemente aí o Rio de Janeiro anunciou que irá criar aí programa de fomento ao cooperativismo de plataforma no estado. Como está esse projeto? Que oportunidades existem aí para ser exploradas no Rio? Tá, deixa eu manter meu DNA de polêmica aqui. Vou abrir uma divergência do meu amigo ali. No seguinte ponto, até uma reflexão para ele. Os instrumentos de manipulação de assembleias, eles não são exclusividade do digital. Na verdade, eu realmente vejo que o digital, inclusive, traz uma rastreabilidade para isso, inclusive para correção judicial disso, se necessário for. Tá? Isso é um ponto. É óbvio que as pessoas que têm menos habilidade tecnológica vão sofrer um pouquinho mais, mas perceba, né, você sabe muito bem disso, aqueles que têm a intenção de manipular uma assembleia o fazem em qualquer ambiente, em qualquer situação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou dizer para você, eu já fiz, sem exagero, cara, mais de 4.000 assembleias na minha vida inteira. Mais de 4.000 assembleias. E acho que um dia eu vou escrever o livro negro das assembleias, porque como é fácil, se você tiver um pouquinho de preparo e conhecimento, alguns elementos ali de autoridade, etc., você manipular coletivamente as pessoas com vários artifícios, e assim, a gente já viu vários artifícios, não estou dizendo que isso é bonito, estou dizendo que é fácil, né? E que, às vezes, individualmente, eu não consigo te convencer, mas coletivamente a coisa é um pouco diferente. Tu está completamente certo. Inclusive, nós fizemos um grupo focal, né, na nossa pesquisa aqui, né, com juristas, e isso que tu fala, efetivamente, a gente vê, né, com os advogados de cooperativas passarem isso. A preocupação que a gente tem do ponto de vista tecnológico, qual é? É esse gestor, essa é a minha preocupação. E aí foi justamente esse o meu ponto de pesquisa, né, em cybersecurity quando eu estava lá. A grande preocupação é esse gestor que tem essa postura nessa cooperativa que você assistiu, construir uma ferramenta tecnológica que amplifique esse controle. Não apenas mais na cooperativa dele, mas por quê? Porque efetivamente a ferramenta tecnológica, pessoal, é fruto da interação humana. Ela é construída a partir da lógica humana. Então, se esse humano está imbuído desse controle, ele não vai mais controlar apenas a cooperativa dele. Se ele criar uma plataforma em que ele venda para o mercado, ele irá ter controles, ele pode amplificar esse problema. Eu acho que assim, a gente não diverge. A minha preocupação maior do digital é essa capacidade que a gente pode ter de ser ainda mais nocivo do que pontuais ações de determinado gestor, A, B ou C. Essa é a minha preocupação, até sobre a lógica da segurança da informação e da cibersegurança, sabe? Bom, e Abdul, fala aí do Rio aí, cara. Tá. Cara, do Rio, assim, eu vou falar no geral, né? Porque, na verdade, não é que a gente está lançando um programa, a gente aqui tá capinando tudo que é terreno baldio que tem para ver se sai alguma construção, né? O Rio de Janeiro, ele é a terceira maior economia do país, com todas as dificuldades, com tudo de complexo que acontece aqui, afinal de contas, a gente vem acumulando. Quem acumula desenvolvimento acumula problemas, quem acumula popularidade, quem acumula migração, quem acumula tudo que o Rio acumulou, história, concentração demográfica, naturalmente acumula muitos problemas. Mas a gente é a terceira maior economia do país,
nosso cooperativismo ficou bem para trás. Então, quando a gente assumiu aqui, o Vinícius tem muito essa visão, a gente estabeleceu uma meta pessoal. A gente precisa levar o cooperativismo do Rio pelo menos para próximo da sua posição potencial econômica, que é a terceiro maior do país. Para o digital, a gente tem trabalhado a transformação digital e a criação de cultura de negócios digitais, inovação, e não necessariamente inovação tecnológica, às vezes só inovação mesmo da forma de fazer determinados negócios, inclusive físicos. Inovação não é necessariamente tecnologia. Então, a gente estruturou nossas ações em alguns pilares. Um deles é essa. Por exemplo, toda a nossa equipe interna, se Deus quiser, aí, nos próximos 4 anos, 100% dos nossos funcionários eles vão estar formados num programa de formação de agentes de inovação. E a gente tem feito turmas mistas. Uma parte com os nossos funcionários, uma parte com os dirigentes e principais executivos de cooperativa, porque a gente entende que um dos pilares para a gente avançar é que todo mundo esteja na mesma página sobre o que é inovação, sobre o que tem de novo no mundo, como é a tendência tecnológica, o que afeta os negócios tradicionais das cooperativas, né? E que a gente saiba fazer essas leituras antes disso virar um tsunami que derrube esse castelinho de cartas que toda a economia mundial vive hoje, porque do nada vem um negócio disruptivo e vai lá e destrói o teu negócio em meses, né? É impressionante como a gente está sob risco de mudanças assim hoje, quando você olha tudo que está em termos tecnológicos acontecendo. Então, isso é um ponto, mas isso tem uma função. Hoje a gente usa esse instrumento, né, essa ferramenta, para trazer para cá uma série de entidades. Recentemente a gente realizou aqui uma etapa de um dos maiores eventos de games do mundo. A indústria de games, por exemplo, ela faturou sozinha no ano passado mais do que a indústria de cinema e de música juntas. E não tem cooperativa, né? O que a gente fez ao trazer esse evento para cá? Não cobramos nada, também não gastamos nada, só nosso prédio. A gente colocou ali a pulguinha atrás da orelha desses... É um evento de produção de games. Então, desses produtores, né, desses desenvolvedores e também dos investidores de games que estiveram aqui, tiveram alguns bilionários aqui que fizeram uma rodada de investimento. A gente patrocina já há alguns anos o maior hackathon da América Latina, né? E que já foi o maior hackathon do mundo por 2 vezes, que é o Hack in Rio. E agora, em novembro, a gente conseguiu trazer aqui para o Rio, está patrocinando a maior conferência internacional do cooperativo de plataforma no mundo, né? Em parceria lá com o PCC, com o ITS, a gente entrou como co-organizador e vai acontecer em novembro aqui no Museu do Amanhã, esse evento que já aconteceu em Nova York, Berlim, Madrid, está na 7ª edição. A gente está trazendo para o Rio. E a gente espera que a gente consiga avançar. Por enquanto, estamos bem longe disso, né? Basicamente, temos hoje 2 cooperativas de plataforma aqui em nascimento, né? A Juntos.coop, que é uma cooperativa que eu criei junto com o Vinícius. Quem quiser entrar lá, Juntos.coop. A gente tem um app de clube de benefícios, descontos. E a OTC, que é uma cooperativa que foi criada a partir de alunos de um dos nossos cursos, né? Também é uma plataforma de encontro de cooperativas de negócios ali, de certa forma até um pouquinho concorrente da nossa, mas a gente fica feliz de nascerem mais iniciativas. Acho que, em resumo, aí é isso. Podia falar aqui muito mais coisa dentro dessa linha, mas está plantando sementes, né? Espero que alguma nasça e a gente transforme o Rio aí num polo de grandes cooperativas digitais e de plataforma. É isso aí. E chegamos ao final aqui deste maravilhoso Papo Coop. Foi muito bacana ter vocês dois aí. Obrigado mesmo, Abdu, pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço, é sempre uma oportunidade indispensável aí falar de cooperativismo. Principalmente eu gosto muito de falar de cooperativismo relacionado a negócio. E quando a gente está com amigos assim, é mais legal, né? Isso aí. E obrigado também, Leonardo, pela sua Luiz, obrigado. presença e contribuição aí.
Muito obrigado, Abdul. Sempre bom te ouvir, sempre bom falar contigo, que bom. Estouramos o tempo, certamente, né? Mas eu acho que por um bom motivo, e a gente está sempre à disposição para o que vocês quiserem e trazer essa reflexão um pouco além, né? Do que as simplificações que a gente tem visto por aí. Tinha tempo? Tinha tempo. Não sei. Partimos da premissa que sim. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Papo Coffee.